Vamos lá, vamos lá. Mas então, o jogo, né? Quando que a gente vai utilizar um jogo? Quando que a gente vai utilizar um jogo? O que é um jogo? Um jogo, a própria palavra do latim, ela fala, ó, significa gracejo, brincadeira, divertimento, né? O conceito de jogo, ele vai consistir nessa atividade que seja física ou intelectual, formada por um conjunto de regras. Então, um jogo é uma atividade física ou intelectual que tem um conjunto de regras, que tem um ganhador, um perdedor, que tem um desafio, que contém uma missão, que contém, né, algo que vai ser desafiador para o jogador. Enquanto que o conceito de brincadeira é a ação de brincar, se entreter, se divertir, se distrair. Então, isso é brincadeira. Brincadeira é diversão, é se distrair. E olha que eu estou para te dizer que até a brincadeira, ela pode ser utilizada na intervenção quando tem intenção do profissional. A criança, ela está brincando. O paciente, ele está brincando, ele está jogando, ele está se divertindo. Mas existe uma intencionalidade, existe uma estratégia profissional por trás desse instrumento que é importante para o desenvolvimento daquele paciente. Então, assim, quando a gente fala em jogo, ó, no jogo existem regras estabelecidas que, né, todos devem seguir. No brincar, não existem regras, ou seja, é algo livre, né? É algo que vai estimular o que a brincadeira? A criatividade. Então, tanto jogos quanto brincadeiras podem ser utilizadas dentro do processo de intervenção. Por quê? E por que é importante usar jogos na intervenção? Porque o jogo, ele vai desafiar, estimular, desenvolver as capacidades ali cognitivas do jogador. Um jogo é possível estimular diversas habilidades com apenas um jogo. O jogo desperta ludicidade, que faz com que a realização de cada tarefa seja prazerosa, torne-se, né, algo prazeroso. O jogo vai engajar o paciente durante todo o processo, né, interventivo. Então, o jogo é importante. E jogos, eles são recomendados para qualquer idade. Lembra que a gente trabalha com todas as idades dentro da neuropsicopedagogia? Os jogos também. Nós temos jogos para cada nível etário, para cada nível de complexidade, para cada objetivo, para estimular diversas áreas cerebrais, diversas estruturas neurocognitivas. Então, o jogo, ele é muito importante dentro da intervenção neuropsicopedagógica. E, né, o que faz de um jogo, então, um instrumento de intervenção? Se em casa eu jogo, na escola eu jogo, com os meus amigos eu jogo, na praia eu jogo, e daí no consultório eu jogo. O que torna diferente, né, o jogo, que ele vai ganhar um caráter de um instrumento de intervenção. Então, o que vai fazer com que o jogo, o brinquedo, o brincar, uma brincadeira, ela saia do seu contexto do lazer, do divertimento, da recreação e passe para um contexto de instrumento de intervenção neuropsicopedagógica. 3 palavrinhas mágicas: planejamento, intencionalidade e estratégia. Quando o profissional ele tem planejamento das suas ações, ele tem planejamento do que ele precisa atingir, quais são as metas para aquele paciente, ele vai desenvolver uma estratégia que vai fazer com que ele chegue intencionalmente em tal objetivo, para que ele estimule intencionalmente tal habilidade, tal requisito, tal função cognitiva, tal área cerebral. Por quê? Porque existe planejamento, intencionalidade e estratégia do profissional.
o paciente, seja ele criança, adolescente, adulto, idoso, ele vai encarar aquele jogo numa forma de divertimento, de prazer. Ele não vai criar resistência para desenvolver a tarefa, para concluir a atividade. Por quê? Porque ele vai utilizar os meios lúdicos, ele vai utilizar as suas memórias afetivas em relação a jogos, né, a brincadeiras. Ele vai se utilizar daquilo de uma maneira gostosa, prazerosa, para concluir a tarefa. E ao concluir aquela tarefa, o nosso objetivo não é a brincadeira, não é o fim do jogo, não é ganhar ou perder. O nosso objetivo é estimular áreas cerebrais específicas que vão proporcionar a ampliação, o desenvolvimento ou a reabilitação cognitiva. Isso faz de um instrumento qualquer um instrumento neuropsicopedagógico de intervenção. Isso faz com que um jogo, um simples dominó, se torne um jogo de um instrumento de intervenção neuropsicopedagógica. Isso faz com que, às vezes, gente, um kit de canetas, que não é para escrever, se torne um instrumento de intervenção neuropsicopedagógica. Como eu sempre falo, as 3 palavrinhas mágicas do neuropsicopedagogo e da vida: planejamento, intencionalidade e estratégia. E aí eu já vi, né? Eu sabia que ia ter aqui uma pergunta assim: quais materiais seriam o ideal? O material ideal é aquele que você tem, que você pode desenvolver uma estratégia específica que vai atingir o objetivo que você quer com o seu paciente e que vai fazê-lo engajar no atendimento, no processo interventivo. Esse é o instrumento ideal. É aquele que vai fazer o seu paciente usar o instrumento, chegar no objetivo que você quer, estimular as funções que você precisa.